Queridos amigos, irmãos, um bom dia. Que Jesus nos abençoe, que possamos espargir essas vibrações que todos nós estamos recebendo para os nossos familiares, para os amigos, para todos aqueles a quem desejamos que o Cristo encontre nos corações a ressonância amorosa. Nós vamos ler hoje as instruções dos Espíritos sobre o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as proclamações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo, em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve os de males a vida, males dos quais a humanidade não pôde subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação,
mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Senhor, que a sua misericórdia e o vosso amor se estenda sobre todos nós e que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Que assim seja. Queridos irmãos, esse item do Evangelho só podia vir mesmo no ser de perfeitos, porque o dever, ele é uma obrigação moral que todos nós temos para conosco mesmo. Ele é uma regra pela qual nós devemos aprender a conduzir nossas relações com os nossos semelhantes e com todos, tudo aquilo que envolve a natureza divina, onde estamos todos inseridos no mesmo universo. E o dever é uma questão que toca a nossa moral, porque ele é uma lei da vida. Todos nós precisamos ter o respeito, amar, respeitar, para que a gente possa compreender que ele é uma lei. Ele não pode estar fora da lei. E com ele nós deparamos as mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Por que isso? Porque o dever não é igual para todos. Ele varia de acordo com a condição de compreensão, de saber, de experiências que cada um traz. E quanto mais nós nos elevamos, tanto mais os nossos olhos, ele adquire uma grandeza diferente, ele tem a sua extensão. Então, por isso que quando nós comungamos como dever, é como se tivesse um culto dentro de nós, que é muito agradável sermos virtuosos, e a submissão às suas leis é uma questão que nos alegra, porque o dever sendo lei, ele promove também a fertilidade dos nossos pensamentos e nos traz as alegrias íntimas. E essas alegrias, meus amigos, não temos definição para ela. E aqui ele vai falar, quero aqui falar apenas do dever moral e não o dever que as profissões impõem, porque os deveres morais, eles se encontram inseridos na nossa intimidade mental. E cada um de nós precisamos compreender a questão evolutiva do espírito. E por mais obscura que seja a nossa condição ainda humana, nós podemos também desenvolver dentro de nós um pensamento de humildade, que nos dá força, porque o dever, ele passa a dominar a nosso pensamento, por isso que ele enobrece a vida. E ele também, quando ele vem de um pensamento lúcido, ele não só esclarece a razão, mas ele fortalece todo o nosso espírito. Então, ele nos mostra, né, que quanto mais o dever moral nos assegura um bem-estar, automaticamente o dever da profissão é consequência, porque a moral é que é o leme, é aquilo que vai trazer o discernimento, e o discernimento ele é o leme da razão. Então, nas ordens de todos os sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar antagonismo com os interesses do coração. É necessário que cada um procure dentro de si saber qual é o seu interesse, porque o dever íntimo do homem, ele fica entregue sempre ao seu livre-arbítrio, e nós somos responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que dividimos, por aquilo que fazemos. Então, todos os espíritos superiores, aqueles que já alcançaram uma esfera diferente, eles têm dentro de si já constituído, já formado o sentimento do dever. E eles fazem isso de uma forma tão natural, por isso que a sua rota é sempre uma rota iluminada. E é uma tendência natural deles, porque eles já afastaram deles toda e qualquer questão que vai orbitar no pensamento, a não ser para o bem. Então, o dever, ele torna para todos nós uma obrigação moral. Em todos os momentos, em qualquer condição, é imprescindível que a gente tenha esse sentimento ligados
a nossa vida, mesmo porque, ao desencarnar, nós não vamos perder essa força do dever. Então, por isso que o Evangelho nos diz: o dever do íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, porque sou eu que decido, sou eu que escuto, sou eu que vou opinar, vou eu fazer a escola. E por isso o dever não tem limite. Todos os dias nós temos o dever de melhorar. Nós temos o dever de esquecer de nós mesmos, para que nós possamos estender as mãos para o outro. Por isso que Kardec nos mostra, eu vejo, né, com muito cuidado de dizer para vocês, que ele coloca o dever logo depois do semear, da parábola semear. Porque o dever, onde que ele vai começar? O dever do coração, ele vai sempre promover em nós um olhar diferente, né? E aí o Kardec nos mostra: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Por quê? Porque eu tenho o dever de respeitar, eu tenho o dever de observar. Nós só vamos melhorar quando nós compreendemos os princípios éticos que fundamentam a honestidade, porque a honestidade, ela é a essência do homem moral. E aquele que não tem honestidade, nós podemos dizer que ele é um desgraçado. Olha, o desgraçado aí é aquele que se afasta da lei. E o homem honesto, ele faz o bem pelo bem, porque ele já adquiriu isto. E ele não tem a preocupação de aproximar do outro para ter recompensa de forma alguma. Ele já não conhece mais o ódio, nem a vingança, ele já não tem essa forte lembrança das ofensas. Por quê? Porque ele sempre procurou amar. E quem ama, perdoa. Então, esse caminho é o caminho que nós precisamos buscar. Quando o Evangelho diz: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. O homem de bem já passou por isso, e ele tem um olhar diferente sobre o dever moral, por isso que ele acredita que é uma obrigação moral ser bom. Então, aquele que ainda não conseguiu fazer isso, ele, ele é indiferente, ele é ríspido, ele é inoperante. Então, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É a bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É isso que Kardec nos mostra, é que nós devemos pensar a quem amamos. Se nós amamos só aqueles que estão à nossa volta, então vai nos mostrar que nós ainda não compreendemos o mérito de cumprir com o nosso dever de uma medida exata de tudo aquilo que nos está à nossa volta. Então, nós precisamos compreender que o dever ele está ao alcance de todos os nossos irmãos. Por quê? Porque é o dever moral, que os Espíritos todos os dias estão nos mostrando. E é para esse dever que nós vamos mudando a nossa concepção espiritual. E aí nós vamos ver quando o Evangelho nos diz que o livre-arbítrio, ele é o juiz. Ora eu sou escravo, ora eu sou defendendo a minha causa própria. Escravo da lei é para aqueles que não compreenderam que a lei outorga-nos a liberdade de fazer ou não fazer, que isso é que é o livre-arbítrio. Agora, nunca esqueçamos que todos os nossos atos geram consequências para nós. E o dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. Eu só vou ter uma razão lúcida se eu tiver um dever já consagrado dentro de nós como um dever
moral, que é o cumprimento das prescrições das leis morais, por ser uma regra que vai nos conduzir a amar todos os nossos irmãos. Por isso que ele é diferente, ele não é igual, porque cada um de nós compreendemos de forma diferente, de acordo com aquilo que nós vivemos. Então, o dever, ele é uma obrigação de todos os momentos, não é de vez em quando, e torna para nós uma condição imprescindível da nossa existência. Um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte, porque o dever não termina no túmulo, ele é uma conquista do espírito. E nós vamos ver então que o homem tem o homem tem de amar o dever não porque preserve os males da vida, aos quais a humanidade não deve subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Por quê? Porque o dever é um alimento do espírito, e o dever não tem limites. Sempre que nós temos o desejo de melhorar, nós estamos expandindo o nosso dever. Porque o dever não é para comigo só, o dever é para com todos aqueles que estão caminhando conosco. E é o dever que nos ensina não só a respeitarmos, como também administrarmos todo esse conhecimento que nós temos adquirido para que nós nos tornemos um ser digno, um ser útil, mas também que a gente possa formosear os nossos atos com as ações do belo. Então, por isso que quando ele fala do dever profissional, o dever profissional ele vai nos exigir o cumprimento consciencioso das obrigações dos nossos encargos, porque não é cargo, são os encargos. Há também outro dever, que é o social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles e a servir, muitas vezes, ao nosso país e a toda a humanidade. E isso vai nos conduzir o dever de amar a Deus. Por isso que o dever não tem limites. Sempre podemos ampliar, mas sempre podemos melhorar. E é com isso que nós vamos consagrando a honestidade como um princípio primordial de nossa vida. Porque a honestidade não pode ser só perante o mundo, mas a honestidade deve ser de acordo com as leis de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender o valor dessa virtude. E veja bem, quem é que traz essa mensagem para nós? Essa mensagem é trazida por Lázaro, aquele espírito que tinha perdido a rota e que Jesus o buscou. E depois de tantos séculos, ele vem contribuir conosco com a sua mensagem, sua orientação, seu pensamento na codificação kardeciana. E aí ele termina: jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, pois quer que a beleza da sua obra resplandeça seus próprios olhos. Somos obras de Deus, por isso nós devemos resplandecer esta alegria de amar e de servir o nosso irmão, porque é um dever nosso. A prática constante do dever vai nos levar cada vez mais ao aperfeiçoamento. E é por isso que nos pede atenção dos nossos atos, para que ninguém venha amanhã remediar o mal-estar antes de conhecer o que seja o próprio dever. É assim que nós vamos sentindo que todos nós precisamos analisar os nossos vícios, os nossos defeitos, que muitas vezes nos impressiona, mas que devemos considerar a nossa alma na sua plenitude, na sua realidade, porque é uma obra divina, nós somos uma obra divina. E por isso que o homem não deve, de forma alguma, isolar dos seus semelhantes. Nós todos precisamos uns dos outros para crescer, amar, respeitar e viver nesse campo da honestidade, onde o respeito impera em nossos pensamentos.
que Jesus possa nos sustentar e nos ampliar nosso desejo de servir e de amar. Assim, Jesus, com essa misericórdia infinita do seu amor, nós respeitamos esse momento do passe, que é dever nosso nos recolhermos, vasculhando no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nos nossos atos, para depois pedir a Jesus, aos Espíritos amigos, que nos ampare, mas que eles nos auxiliem a permanecer com os olhos abertos para os nossos próprios atos. Que Deus nos fortaleça e nos sustente nesta hora sublime do passe. Jesus, não só o passe, mas fluidifica as nossas águas. E que a paz augusta do seu Evangelho seja o estandarte para todos nós. Muito obrigado, Senhor, que a paz e a esperança possa ser a base do dever de amar e de respeitar o nosso próximo. Receba com carinho seus corações o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que este Espírito que nos ama e nos respeita possa cada dia mais nos ensinar. Eurípedes Barçanufo. Fique conosco, que assim seja.